Álvaro Afonso, do projeto 366, um vídeo por dia, do Brasil para o mundo. Entre lá no nosso portal, toca lá o sininho para ser comunicado dos novos vídeos, dá um like para o YouTube saber que você está gostando dos vídeos e vamos continuar. Um tema interessantíssimo que é como desinflamar o nosso DNA. Então, eu vou contar para vocês a minha trajetória de ontem, ou seja, o meu trabalho lá no consultório de manhã, foi antes eu trabalhei de manhã até de noite. Comecei 9 horas da manhã e terminei às 8 horas da noite. Então, eu fui atendendo várias pessoas. Mas as pessoas eram diferentes, só que os desafios que elas procuraram marcar para resolver eram iguais. Por exemplo, logo que eu cheguei, eu encontrei várias pessoas assim. Elas chegavam, sentavam, aí eu olhava e perguntava assim: é, por que que você veio à consulta? O que que você veio buscar na consulta? E perguntava assim: como é que você vai saber que você veio no lugar certo buscar a solução certa, buscar a resposta do que você precisa para chegar ao resultado que você quer? Isso é uma consulta. O que é uma consulta? Vender uma solução. Aí, na sexta-feira, ontem, eu atendi basicamente pessoas que eu vou descrever e vou descrevendo como é que a gente desinflama o nosso DNA. E o que era a primeira coisa que a pessoa sentava? Eu dizia assim: o que você veio buscar? A pessoa tinha inicialmente uma dificuldade de responder, e depois eu dizia: como é que você vai saber que você atingiu o seu objetivo? Aí a pessoa ia respondendo, mas eu ficava olhando a pessoa. E olhando a pessoa, o que que me chamava a atenção de cara? Que nessa região aqui, onde fica o nosso umbigo, aí essa região chama região abdominal. Aqui dentro do abdômen, né, que o pessoal chama barriga, ficam o estômago e ficam os nossos intestinos enroladinhos. Aí, a gente olhando na consulta, a pessoa estava falando e às vezes ela chegava até a cruzar os braços assim e apoiar os braços na barriga, ou seja, ela estava com um abdômen, com uma barriga super distendida, uma barriga super distendida. E o que estava distendendo aquele ar? Se a gente ficasse com o dedo batucando, parecia um tambor. Gás carbônico ou ar. Então aquilo estava distendido pelo ar. Mas por que estava assim tão distendido? Porque a gente diz assim: o seu intestino, a nível das células, ele está inflamado. Os 30 trilhões de bactérias, fungos e vírus que vivem no seu intestino, no nosso intestino, eles estão desequilibrados. Isso agora tem aparecido muito na televisão, isso tem aparecido muito nas redes sociais, nas entrevistas. Então, quando a gente olha, a gente já sabe que a pessoa está com o intestino inflamado. Aí, como eles são meus amigos, eu falo para eles: olha, imagine que a superfície do seu intestino, por onde o que você come, o que você bebe, o que você ingere, vai passar para o seu organismo. Imagine que essa superfície ela é um véu de noiva, mas ela é um véu de noiva muito fininho, mas muito fininho mesmo. Se você pegar a superfície de absorção e seleção
do seu intestino, né? E comparar com o véu de noiva, essa superfície ela cobre uma quadra de tênis certinho. É equivalente a uma área de uma quadra de tênis, 40 metros quadrados, ok? Aqui embaixo onde eu moro, todo mundo fica jogando tênis, aí eu fico olhando e fico vendo, e já até fui lá medir, 40 metros quadrados. Essa é a superfície de absorção do nosso intestino. Só que esse véu de noiva fininho, ele tem células com uma inteligência absurda. As células, vocês vão ver que inclusive elas têm uma mente, a mente da célula, que se chama body mind, ou seja, a mente do corpo, a mente da célula, a mente das células tem uma inteligência. E a mente das células do intestino, que revestem o intestino, elas ficam selecionando o que deve entrar e o que não deve entrar. Elas têm uma permeabilidade seletiva. Muito bem, aí eu explico para os pacientes. Eu vou pedir o exame só para confirmar o que eu estou vendo, sentindo, pensando, decidindo, comparando. Mas, como eles têm recursos, eu posso pedir o exame. Mas se eu tivesse num lugar sem recurso, eu poderia usar apenas as informações que eu estou passando para confirmar que aquele intestino daquela pessoa está vazado, ou seja, está furado, está permeável, está inflamado. O que é permeável? O que é vazado? Uma série de agressões produzidas pelos desequilíbrios das bactérias, desequilíbrio do fungo, desequilíbrio dos vírus, os inseticidas, os pesticidas, os anticoncepcionais, os antiácidos, os anti-inflamatórios, os antihistamínicos, os antipsicóticos, os antidepressivos, porque são medicamentos, né? Os anticolesterol, antihipertensivos, são medicamentos, não vamos negar a realidade, mas são medicamentos que provocam alteração na fisiologia. Ninguém é contra medicamento. Nós somos a favor de tratar causas e efeitos. Nós não somos a favor de tratar efeitos e criar mais doenças inflamatórias. Não somos a favor. Somos a favor de colocar o foco nas causas e o foco na integralidade, no foco na interdependência, que não existe nada separado no universo. Por isso nós estamos aqui gravando o vídeo de boa. Então, quando a pessoa entende que é permeável, é mais ou menos o que eu mostro, que por mais que eu impermeabilize o consultório, o teto do consultório, como é uma cobertura, em determinados períodos do ano, a própria impermeabilidade não resiste e vaza, infiltra o teto do consultório. Só que quando as pessoas não têm esse conhecimento e não sabem que aquela barriga distendida, enorme, é um processo inflamatório, e elas querem emagrecer como mágica, elas vão continuar adoecendo, porque à medida que elas ingerem, o que mais inflama ainda, porque elas não têm o conhecimento, e sem o conhecimento não tem como fazer uma medicina no século XXI, sem informação, aquilo vai aumentar e a inflamação, que é do intestino, vai passar a ser a inflamação do fígado, a inflamação da artéria renal, a inflamação do pulmão, a inflamação do sistema imunológico, cuja sede é no intestino, a inflamação no cérebro, daí as doenças inflamatórias como a depressão,
como os transtornos de humor, como os transtornos de sono. Aí vai inflamar os capilares, vai inflamar os ossos, as articulações. Aí as pessoas vão tropeçar em farmácias, porque se você não tratar a causa, você vai gerar mais efeitos com os remédios, porque remédios significa remediar. Aí nós estamos numa série, como se fosse uma novela, graças a Deus. Agora desliguem a televisão, porque novela não é um bom investimento. Pelo menos aqui, por enquanto, no Brasil, não é. Aí você desliga a televisão e entra nas redes sociais aí, e principalmente YouTube, que tem cada aula, tem cada professor, cada pessoa ensinando, doando, despejando conteúdo no YouTube, como a gente está fazendo agora. Aí você começa a descobrir que se o seu intestino inflamado, está permeável, você está todo permeável, você está todo inflamado. Vamos continuar, porque agora daqui para frente, essa minissérie vai ser assim, como desinflamar o DNA, ok?